Tá gravando? Bom, seguinte. Primeiro eu vou apresentar um pouco como foi a vida do Freud, porque isso impacta na teoria e na prática que ele constrói, e como que isso vai afetar a gente também, né? Os nossos sintomas, a nossa vida, impacta a nossa clínica. E por que que é interessante pensar nisso, né? Tentar não patologizar essa questão, mas pelo contrário, né? Poder acolher que a gente vai fazer isso, né? A gente vai se misturar no nó dos nossos analisantes. E pensar também o que que é psicanalizar, né? Pelo menos para o Freud. Então, Freud, ele é uma figura muito interessante, cara. Antes eu achava que ele era um cara comum, assim, mas eu achava que ele era um grande trabalhador, mas depois eu vou percebendo que ele é um sujeito muito diferenciado em vários aspectos. Ele era o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Porque o cara certo no sentido de que a pessoa que ele se tornou ao longo dos anos corroborava para que ele fosse um grande cientista, né? Toda a história familiar dele, ah, na hora certa, porque ele estava numa época, ah, pode-se pensar uma epidemia histérica que ele soube escutar, as pessoas da época dele não souberam, e no lugar certo, porque a Viena da época era o epicentro cultural da Europa. Então, o Freud morava a poucos quilômetros do Trotsky, do Hitler, do Stalin, do Franz Ferdinand, se não me engano, do Maria Rilke, que era um grande poeta, enfim, uma série de intelectuais e pessoas políticas que literalmente mudaram o mundo, né? Para pior, para melhor. Discutível, mas é indiscutível que são pessoas muito influentes. E então a gente pode pensar que tinha muita coisa passando ali, muita cultura, muito poder, muita política. E o Freud soube beber dessas fontes, né? Foi para a França estudar com Charcot, que era um médico importantíssimo da época, mega revolucionário, enfim. E ele sempre soube questionar muito, né? Escutar de um outro lugar. É muito revolucionário. A gente não tem dimensão disso hoje, mas escutar uma mulher na época do Freud e não tirá-la como louca, né? Louca sem razão. Pelo contrário, né? O que a gente sabe é que a histeria tem uma razão. Uma razão, uma raiz, né? E é isso que muda o sofrimento das pessoas, conseguir escutar isso. Então, o Freud, ele era o primogênito, né, da família dele. A mãe dele chamava ele de meu Sig de ouro, né, Sigmund Freud. Então, muito narcisado por um lado. Ele conta, ele conta também de um episódio em que ele faz alguma coisa errada, não me lembro exatamente o que era, e o pai dele fala assim, esse menino nunca vai dar em nada, né? E aí agora ele tinha que provar para o pai que ele ia dar em alguma coisa. Então, um neurótico, né, alguém que se cobrava muito, que tinha muita ambição, de uma família judia, também tem um papel importante. Os judeus têm uma cultura que valoriza muito os estudos, valoriza muito o trabalho, né, uma certa posição moral em relação à verdade, né, tudo isso tem um papel na formação do Freud enquanto cientista muito grande. E, portanto, na psicanálise. Muito da psicanálise ainda tem esse espírito, né? De busca da verdade, de ir na raiz das coisas, de ser honesto, de dizer o pior, não importa a quem ofenda, e de buscar tratar o sofrimento, né? Essa é uma posição muito bonita do Freud também. Ainda que ele fosse, por causa da cultura da época, por causa dos pais que teve, muito general, ele se descreve assim, né? Ele admite que era muito general com a psicanálise, no sentido de militar mesmo, frio,
enquanto analista, muitas vezes, mas ele faz uma coisa bonita. Tem aquele livro Minha Análise com Freud, Reminiscências, que é o Cardinal, né, que também foi um analista, que o Freud fala assim, ó, não importa o que aconteça, prometa para mim que você nunca vai desistir. E tem toda uma relação com o que o analisando estava contando, né? Mas é uma postura em relação ao sofrimento de não importa o que aconteça, a gente vai tentar lidar com isso. Isso é muito analítico, né? Sustentar essa posição frente à angústia, né? Tal do Acheron Mover, porque ele escreve em 1900, né, na interpretação dos sonhos. Se eu não posso ascender aos céus, eu atravessarei o inferno, né? Em outras palavras, eu gosto de ler dessa maneira, eu vou tentar fazer o que der para fazer com isso, né? E ele fez muita coisa, né? Muita coisa, em vários sentidos. Então tem tudo isso que contribui para que o Freud seja um grande cientista, né? E um grande neurótico também. A psicanálise surge também por causa do sofrimento do Freud. Então, Freud, ele foi um cientista mediano ali até os 30 anos, né? Ele não estava feliz com a vida dele. E ele vai começar mesmo assim, algo que dá para a gente chamar de psicanálise aos 40, né? E em 1897, 98, ele perde o pai e ele entra numa depressão profunda, porque ele não estava se sentindo reconhecido na comunidade científica, a perda do pai foi muito importante para ele, e ele começa a deprimir severamente e a sonhar muito. E a partir dos sonhos, ele percebe que existe um mundo psíquico muito importante. Ele já estava se dando conta ali em 1995 que os sintomas histéricos não tinham relação com o orgânico, era relativo ao mundo psíquico, né? Simbólico, se a gente quiser. E ele percebe que os sonhos são uma continuação disso. Então ele faz uma obra gigantesca, que é a interpretação dos sonhos, que seria melhor traduzido como o trabalho dos sonhos, centenas de referências, e que não tem reconhecimento também da comunidade científica na época. Até tem. Poucos cientistas reconhecem como um trabalho espetacular, mas não tem o reconhecimento que o Freud, que neurótico como era, se imaginava o grande Freud, o grande cientista já na época, gostaria de ter. E aí ele, enfim, deprime ainda mais. Mas ele vai tirando algo interessante disso, que é a partir do próprio sofrimento ele cria movimento, ele cria questão, né? Então, aquilo que ele fala para o Gardner, de não importa o que aconteça, não desista, no fundo ele estava falando para si mesmo, era algo que ele já vinha falando para si mesmo há muitos anos, né? O Winnicott é engraçado, ele tem uma história muito parecida de entrada na psicanálise. Ele participou da guerra, né? Ele foi médico de guerra, perdeu muitos amigos, e ele parou de sonhar. Então, interessante também que é a coisa dos sonhos, né? E parando de sonhar, ele percebe que tinha algo de muito vivo em sonhar, coisa que geralmente a gente não presta tanta atenção. E o Winnicott, ele era um psiquiatra, né? Ele era muito da biologia, ele era fã de Darwin, pra cacete, assim. Então, não à toa, a teoria dele é muito desenvolvimentista, mas muito viva também por causa disso. Enfim. E aí, quando ele para de sonhar, ele se inculca com isso. Ele fala: tinha algo muito importante que acontecia que não está acontecendo mais. E isso diz da nossa saúde. Isso diz da nossa vontade de viver, né? O sonhar enquanto um paralelo que o Siddhartha Ribeiro confirma de maneira brilhante no Oráculo dos Sonhos, que sonhar é sinônimo de saúde. Sonhar dormindo, sonhar acordado, né? Desejar.
basicamente. Então, também, a partir do próprio sofrimento, o Winnicott entra na psicanálise. Aí ele descobre, depois de pesquisar muito, porque Freud não era tão famoso assim na época, né, 1930, talvez, né, que ele entra nessa. Talvez mais cedo, não me lembro ao certo. Mas era um Winnicott jovem, de 20 anos, 20 e pouquinhos. E não raro a gente entra na psicanálise por causa do nosso sofrimento, né, também. A gente entra porque a gente é neurótico. Seja na própria análise, enquanto analisando, seja na própria psicologia. O Winnicott também falava que geralmente o psicólogo, ele foi primeiro o psicólogo da família, né? Eu não sei como que era para vocês, mas se vocês olharem para a sala de psicologia assim, geralmente tem bastante neurótico. Onde não tem, né? Mas parece que eles se concentram bastante nas salas de aula de psicologia. E tudo isso vai afetando a maneira que a gente psicanaliza, né? O Lacan, a doutor critica, e a doutora era amiga dele, pessoal, criticava ele dele ser muito infantil porque ele não viveu a infância. O Lacan, ele sempre estudou em escolas muito rígidas e, bom, isso fez o Lacan ser o Lacan. O Lacan estudou pra cacete desde sempre. Com 15 anos ele tinha a Ética de Spinoza desenhada no quarto, que é um livro assim que eu não gostaria de ler hoje, com quase 30, imagina ler com 15, né? Assim, completamente fora do normal. Mas isso formou a grande teoria que ele tem. Por outro lado, ele era mega infantil, porque ele não conseguiu tratar isso, não sei se é tratável, né? E aí tem o bom e o ruim disso. O ruim é que ele era mega chiliquento, arrumava confusão, tinha que ser do jeito que ele queria, e ele vai dizer que ele era fiel ao desejo, sustenta historicamente. Faz todo sentido, não acho que deixa de ser uma verdade, mas ele é infantil pra cacete. O Winnicott tinha questões com a sexualidade, e isso impacta a teoria dele também, mas não de maneira negativa, eu acho. Acho que o Winnicott soube se apropriar disso, né? Então ele não vive a sexualidade genital tanto, mas o brincar é a realidade, né? Que é talvez a principal obra dele, é sexual, de outra forma. Mas né? Ele conseguiu dar um caminho para isso, ele conseguiu tratar isso, diríamos. Tratar é uma palavra injusta, mas algo nesse sentido. Acho que vocês pegam a ideia. O Jung, por outro lado, não. O Jung não incluía tanto a sexualidade na sua teoria. O que acontece, porque aí tem mais caráter de negação, transa com a Sabrina Spyron, né, que era uma analisanda dele. E ele não faz questão de separar as coisas, né? Ele continua atendendo e transando com ela. Enfim. Aí o Freud discutiu com ele sobre isso. Ele falou: olha, você está perdendo a mão na teoria, né? Depois ele descobre que na prática também. Enfim. E aí o Freud atendeu um outro grande analista, que foi o Ferenczi, né? E o Ferenczi vai criticando essas coisas do Freud. O Ferenczi fala: olha, acho que você está um pouco frio demais, não está não? E o Freud diz que não, que a análise precisa ser conduzida como uma cirurgia, né? Ele precisa estar frio para poder operar bem. Isso está no texto. Recomendações aos médicos praticantes de psicanálise, em 1912. E, enfim, uma análise precisa ser conduzida em abstinência, isso está em outro texto, e assim sucessivamente, né? Essas ideias de que, bom, fazem sentido, né? Você não pode pegar se analisando no colo e falar que vai ficar tudo bem, você faz outro sintoma nele. Mas, por outro lado, o Ferenczi estava defendendo uma coisa de, mas qual é o ponto? Né? Como que a gente consegue cuidar, né? Porque o que é basicamente a teoria do Freud?
de que existe um funcionamento psíquico que, por vezes, dá nó, né? A gente inibe ou explode, de certa forma, né? Para o Freud, um sintoma é aquilo que a gente não tem controle, que ou a gente não consegue fazer ou não consegue deixar de fazer, né? Deu um nó em algum canto, alguma maneira. E, o trabalho do analista é desatar esse nó, compreender o que aconteceu, desatar, né? Livrar esse caminho. E para isso seria interessante estar distante, né? Só que o que o Ferenczi vai dizer é que nem sempre você vai conseguir desatar esse nó distante. Às vezes você precisa amarrar um nó nele para poder tirar junto, né? Complexo, porque como é que você sabe? E o que eu estou dizendo basicamente aqui é que, inevitavelmente, os nossos nós vão se amarrar no do outro, no do nosso analisando. Né? Na nossa teoria, na maneira que a gente lê a teoria. Na maneira que tem coisa que a gente não suporta ler. Já se pegaram horrorizados lendo alguma coisa? Eu estava falando ontem de como eu fiquei horrorizado assistindo A Substância, né? Que é um filme de terror, a ideia é essa. Mas ele só dá nó porque pegou em algum nó meu. Né? E eu acho que pegaria no de todo mundo, se você estiver aberto para isso. E aí o Ferenczi, que é um grande analista, passa por uma análise com Freud e fala, olha, teve coisa aqui que não funcionou. E eu acho que não funcionou porque você estava distante demais. Você estava militar demais. Né? Depois ele reconhece. Pouco tarde demais, mas antes tarde do que nunca. E o Freud não fez análise, né? Ele trocou carta com um amigo dele, o Fliess, fez uma autoanálise e assim, não adianta, né? Fazer uma autoanálise, senão ninguém vai fazer análise. Você não ganha outra perspectiva. A análise é um efeito de linguagem. Você precisa falar e escutar, escutar e falar. Senão não rola. Você precisa transferir, ser transferido, enfim. E aí, tem a virada de 28. O que é uma virada? Para o Cooperman, uma virada é toda vez que 3 âmbitos mudam, né, no campo da psicanálise. A teoria, a maneira que a gente lê a teoria, então adiciona-se algo na metapsicologia, né, uma nova informação. Na teoria, na prática, ou seja, a maneira que a gente faz, enquanto analista análise, e as instituições, a maneira que a gente transmite a análise. Então tem a virada de 20, que seria da opção de morte, né, do princípio de prazer, que, bom, a gente não busca só prazer na vida, a gente também busca sofrimento, estagnação, né, isso está em nós, destruição, repetição. E a virada de 28, que eu acho que é tão interessante quanto, é a da segunda regra fundamental da análise. A primeira é a associação livre, falo que vier à mente, não importa o que aconteça. A escuta flutuante, né, o analista tem que escutar livre de impedimentos, livre de juízos, tanto quanto possível, né, que é a mesma coisa, basicamente. E a segunda regra é o analista precisa passar por uma análise para conseguir escutar. Então, tem textos como Elasticidade da Técnica, Adaptação da Família à Criança, O Problema do Fim da Análise, todos esses três são do Ferenczi. Depois o Freud vai escrever em resposta ao Ferenczi Construções e Análise, que é quando o analista se coloca, né, faz interpretações, e Análise Terminável e Interminável. Que todos esses textos partem da virada de 28, pensando qual é o lugar do analista. Porque ele não é um lugar neutro. Não tem como. E se for, você retraumatiza seu analisando. E o Ferenczi descobre isso por causa da sua análise fria com Freud e porque ele atendeu muitos traumatizados. Ele era um especialista nisso. Né? Então, Borders, que na época a gente não sabia que era Borders.
Ele atendeu histéricos gravíssimos e tudo mais. Muitas pessoas abusadas, né? Então ele desenvolveu uma escuta muito mais apurada, tanto que o Freud indicava pro Ferenc os casos difíceis. E aí, nesse texto, Adaptação da Família à Criança, que o Winnicott vai beber muito dele também, ainda que não declaradamente, ele a ideia central é a de que é a família que tem que se adaptar à criança. Porque a criança não tem repertório para estar presente no mundo. Sempre vai ser traumatizante quando a criança está presente no mundo. Então, é a família que tem que se adaptar para poder ir dando margem, né, dando contorno para a criança. Da mesma maneira, essa deveria ser a postura do analista. Não uma postura rígida de deita no divã e fala do que eu quero que você fale, né? Freud fazia muito isso. E ele reconhece isso. Acho bonito isso no Freud, que, que ele reconhecia bastante os erros. Nem sempre, mas muitas vezes. Isso é muito valioso. No caso do Dória, praticamente só ele falando, gente, fiz merda, ó, errei aqui, 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 né? Não façam isso, não sigam esse caminho, né? E ele volta no texto, corrige mais uma vez, né? Nesse livro que eu estava falando, da análise dele com Gardner, ele reconhece, ele fala assim, olha, eu não sou mais um bom analista, sabe, Gardner, porque eu meio que tenho um sintoma de ser papai, eu quero ser papai dos meus analisandos, isso não é bom para eles, eu tô sem paciência, né, para escutar, leva tempo, você precisa de muita paciência para fazer análise, né, enquanto analista e enquanto analisando. Enquanto analista, mais ainda, porque a pessoa repete, 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 repete. E que talvez se ele tivesse feito uma análise, tudo isso teria sido diferente. Porque o que, que ele estava reproduzindo, o Freud? A dinâmica da família dele. Muito da teoria da psicanálise é a partir da própria neurose do Freud. É, os sonhos que ele leva, os atos falhos. Alguns ele declara, outros nem tanto, mas a gente vai percebendo que é ele, né? Tem alguns erros que ele reconhece, até certo ponto, que é, por exemplo, uma análise só vai até onde a gente se analisou. Interessante. E aí, no Análise Terminável e Interminável, ele fala, olha, o limite de uma análise é o seguinte, o homem chega no rochedo da castração, que é, ele não consegue nunca estar submisso a um outro homem, e a mulher não consegue fazer as pazes em relação à castração, né? Então ela vai sempre ter uma inveja do pênis, que é algo nem tão literal assim, mas né? Honestamente, eu amo Freud, mas era mais literal do que simbólico, né? Um homem de sua época. Algumas pessoas dizem que ele abriu a porta para o novo milênio, mas não entrou. Acho que é tipo isso. Que é uma questão da subjetividade humana, o falocentrismo, sem dúvida. De todas as subjetividades humanas, acho que não. Mais presente no Ocidente do que no Oriente, mas aparece nos dois, né? E bastante uma questão do Freud, a questão do Freud, do que é ser homem, o que é ser mulher. Então, ele reconhece, isso é interessante, ele reconhece. Eu não sei como uma mulher quer, né? Até hoje ninguém sabe. Mas pelo menos ele reconhece, é só um passo, né? Então, isso que ele define como limite de uma análise, era o limite de uma psicanálise ou uma limitação do Freud? Do Freud. Do Freud.
Na Grécia Antiga não tinha questão nenhuma um homem ser submisso ao outro. Não tinha. Você tinha escravos. Você podia ser passivo com escravos sem problema. Era normal ter escravos na época. E não era uma questão de ser passivo. A questão era outra. A castração, aí sim, né? E aí castração, aí agora sim, num sentido muito mais simbólico, né? O que é ser menos é outra coisa. Vou dar um outro exemplo. No feudalismo, existia a lógica social de que se você é do clero, você é superior, se você é do feudo, você é inferior. Acabou. Não tem perspectiva de mudança. Então, se você for do clero, você pode fazer o que quiser. Você não precisa se sentir mal. Você é do clero, você já está de acordo com o ideal. Acabou. Se você for do feudo, faça o que você quiser fazer. Você pode ser o ser humano mais íntegro possível, você vai se sentir mal. Porque o ideal é outro. O que o Freud estava descrevendo era o ideal da época, que ainda vigora hoje, sem dúvida, o falocentrismo. Ah, varia, né? Às vezes mais forte em alguns aspectos, às vezes mais fraco em outros, mas é notável no discurso, ainda hoje na cultura, né? Importante falar disso também, né? O impacto que o Freud teve na cultura. Termos como ego, neurose, Freud. Isso vem do Freud. Ninguém chamava ego, que é um termo em latim de ego, até Freud. Né? As pessoas chamavam de eu na filosofia. O Freud traduziu como ego para tentar diferenciar um pouco e traduzir melhor. Né? Então, olha como, assim, quantos autores a gente conhece que teve um impacto como tal na cultura. Né? Daddy issues, mommy issues. Freud. Enfim, eu estava falando do Ferenczi, né? De como, a partir desse encontro, tá mais para desencontro com Freud, ele percebe que, olha, a gente precisa fazer análise. Então, qual que é a segunda regra fundamental da análise? O analista tem que fazer análise. O analista tem que fazer supervisão, que é um outro aspecto do mesmo cuidado de si. Né? O analista ele pode ser louco, completamente louco, isso não é um problema, desde que ele consiga conduzir uma análise. Inclusive, remédio para doido é um doido e meio. Às vezes você precisa ser doido para ser um bom analista. O Lacan fazia muito isso, com maestria. Ele fazia umas intervenções que você fala, meu Deus, né? Como isso aqui vai ficar gravado, não vou nem falar sobre. Mentira, eu só não lembrei mesmo. Mas tem umas descrições de análise com Lacan que são, que você fala, esse cara não podia estar atendendo, esse cara é louco, não é possível que isso era uma intervenção com sentido. Algumas você entende, outras eu penso que não, só, ou só estando lá para entender, ou ele era doido mesmo, e era doido mesmo. Eu acho que a verdade é essa. Uh, e aí, para quem já teve a chance de fazer análise, ser analista, fazer supervisão individual, em grupo, a gente vai percebendo que realmente as nossas questões dão nó. Todo bom analista é louco, sem dúvida, né? Que está nos comentários. É, inclusive, Lacan dizia que só não há cura para a normalidade. Não existe nada pior do que alguém normal, de acordo com esses ideais. Aquilo que eu estava falando, né, da pessoa do clero. Essa pessoa, ela formaria uma queixa? Dificilmente. E se não há queixa, não há espaço para escutar o sofrimento e menos espaço ainda para qualquer tipo de mudança, né? Qual é o caso mais difícil que existe?
aquele caso que a pessoa fala que tá tudo bem. E geralmente é uma pessoa que não tá nada bem. O mundo tá acabando e a pessoa, e como é que você tá? Tudo bem? É desesperador. E tem que ser mesmo. Por vezes, a gente consegue suscitar um pouco de medo nessas pessoas. Por que que nesses casos é importante? Porque o sofrimento tá lá. Geralmente ele tá silenciado. Por quê? Porque tem que ser muito homem, porque tem que dar conta da família. É desastroso quando esse tipo de coisa acontece. Por exemplo, tentar fugir um pouco do campo falocêntrico. Uma mãe que perde um filho, criança, só que ela tem mais quatro para cuidar. Então, ela não tem tempo para deprimir. Tem que estar tudo bem, porque ela tem mais quatro bocas, porque senão ela vai passar por um luto maior ainda. É uma questão de vulnerabilidade mesmo, de dificuldade da vida, assim. Só que o que acontece se um luto não é feito, por exemplo? Isso vai dar em sintoma. Eventualmente ela vai ficar mega deprimida ou mega raivosa, ou adoece fisicamente. Quando algo desse movimento, de espaço para o sofrimento, de movimento para o sofrimento, não acontece, as consequências são desastrosas. Então, os normalopatas, que em sua grande maioria são homens, o normalopata é aquele que fala que está tudo bem. Muitas vezes são neuróticos obsessivos também. Uh, precisam de um chacoalhão, muitas vezes. E quando a gente consegue furar um pouco essa bolha, sabe quando você abre, sabe aquela cena de filme adolescente, assim, o quarto do adolescente tá todo arrumado. Quando você abre a porta do armário, brrr, é isso que acontece com os normalopatas. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. A pessoa passa 2, 3, 4 anos. Tudo bem, tudo ótimo, tudo certo. Vim aqui porque minha mulher mandou, minha filha mandou. Quando abre a porta desse armário, nossa senhora, sai de baixo. Às vezes a pessoa consegue chegar nisso sozinha, às vezes algo muito horrível na vida acontece, foi demitido porque bateu em alguém na empresa, sabe? Umas coisas assim. Aí a pessoa acorda para a vida. Mas isso é neurose, no sentido de que geralmente tem uma grande construção, né, do ambiente, da sociedade, da vida familiar, que vai construindo para que as coisas sejam dessa maneira. E não só uma questão social, mas uma questão do corpo, né? Porque a pulsão, essa coisa viva que a gente fala sobre, é do corpo. O sujeito, e aí é uma concepção não tão de Freud, um pouco de Lacan, mas é algo que está entre o corpo e a mente. Não é essas coisas. É algo entre essas coisas. A pulsão está entre essas coisas. Não é algo completamente corporal, mas parte do corporal, né, da fome, do tesão, do medo de morrer, mas não termina na racionalização, no encontro com o outro enquanto sociedade, pai, mãe, etc, etc. E aí, o que é psicanalizar para o Freud, né? Em O Método Psicanalítico de 1905, ele vai dizer que uma análise visa o trabalho e o amor, visa desobstruir o caminho para realizar e desejar. Não tem traduções exatas, tá? Do alemão para o português. Então, é até bom que a gente não leva na literalidade, mas é algo como fazer análise visa desobstruir o caminho para desfrutar da vida, seja para produzir coisas, seja para sentir prazer
em fazê-las. Isso se trata tanto de relacionamentos, quanto de trabalho, quanto de sexo, quanto de descansar, né? De não viver culpado. Enfim, qualquer palavra que a gente tentar encaixar aqui não vai dizer o que visa uma análise, porque também não é dessa ordem de produção, né? É da ordem da experiência também, de como a gente nomeia o que é viver uma vida, o que é uma vida interessante. O que é uma vida interessante para mim não é uma vida interessante para o Vitor, para Nanda, para Julia, é diferente. E a gente só vai conseguir descobrir o que tem de mais íntimo, de mais autêntico nisso, falando pelos cotovelos, se descobrindo, se reinventando, mantendo esse movimento. A gente não é uma coisa. O normalopata geralmente é, né? Por isso que não tem cura, não tem movimento, mas tem sofrimento. Calado, amordaçado, mas sempre tem. Todo bicho que é vivo tem sofrimento. O ser humano, que é um ser de linguagem, então nem se fala. Então, uma análise visa isso, né? Compreender, desatar esses nós. O que impede o caminho para esses desfrutes? Né? Que a neurose é isso. São impedimentos, inibições, sintomas, angústias, né? Por isso que para esse novo ciclo eu selecionei os textos de metapsicologia para a gente conseguir rastrear como que se formam os sintomas, o que é a pulsão, o que é o inconsciente, o que é a repressão, o que é sintoma, e o que é amor também, né, por outro lado, porque o amor é o tema central da análise, né? Todo mundo quer ser mega amado pelos pais, mega amado por todo mundo, mega amado por si mesmo, né? Esse é outro problema do neurótico. Nada nunca é bom o suficiente, como a gente estava falando mais cedo, né? Nunca é bom o suficiente. Mais fácil fazer o luto disso do que tentar dar conta de tudo, né? Ah, então a análise visa isso, né? E para a gente conseguir desatar esses nós, a gente precisa entender o que é metapsicologia. O que é rastrear essas coisas, esquadrinhá-las, né? Porque, porque não é no corpo, é no discurso, é na fala. Essa é outra grande descoberta de Freud, né? O que eram os sintomas das histéricas em 1895? Eram palavras. Aquilo que aparecia no corpo tinha um significado de uma palavra. Uma paralisação na perna porque eu não posso ir até o meu cunhado, porque seria errado com a minha irmã que morreu, né? Caso da Ana. Isso é um discurso que aparece no corpo, um discurso calado que volta. O que são os sonhos? Palavras, né? É simbólico. Ah, mas é uma loucura. Mas é uma loucura que faz sentido, né? O que são os atos falhos? Você vai falar uma coisa, fala outra, né? Um clássico, clássico. Vai falar o nome da namorada, fala o nome da ex. Qualquer pessoa sabe o que isso significa, né? Não precisa explicar. E aí, como é que a gente entende o que é esse nó, né? Porque é algo tão abstrato, se a gente para pensar as palavras, mas assim como qualquer linguagem, tem uma gramática. Existe a gramática do inconsciente, que hoje a gente sabe um tanto das regras, né? Uma coisa se transforma em seu oposto, é silenciado aqui, aparece ali. Isso é muito rastreável, se você estuda metapsicologia, assim como cada ser humano vai ter uma gramática muito própria. O que significa um livro para mim não é a mesma coisa que significa um livro para Giovanna, por exemplo, né? É o mesmo objeto, é o mesmo nome, mas é outro universo interno. Por isso que o analista precisa fazer perguntas idiotas, né? Que parecem idiotas, mas são de uma sabedoria outra, né? Que visa chegar em outro lugar. Aí, né, doutor, sabe como é, né? Pai é aquela coisa, né? Que coisa? Ah, pai bate, você sabe como é. Não, mas me fala como é para você, né? Me conta do seu vocabulário, do seu repertório, do seu universo de linguagem.
né? Também é uma coisa rastreável, se a gente vai entendendo o que, que são umas regras gramaticais do sujeito, né? Desse sujeito do inconsciente. Como é que se formam os sintomas? Eles são muito semelhantes. Eles mudam a equação, mas melhor, a equação é a mesma, muda o valor de x, de y, o resultado, mas quanto mais a gente estuda, por exemplo, a metapsicologia, mais a gente consegue, com facilidade, direcionar qual pergunta a gente faz. Como que desata esse nó? Onde está dando o nó? Né? E, isso é difícil, interferindo o mínimo possível. Ah, mas o mínimo possível pode ser bastante coisa. Tem o texto do Freud, Caminhos da Psicoterapia Psicanalítica, de 1919, talvez, que ele fala que o analista tenta falar o mínimo possível, só que entendam que o mínimo possível, às vezes, é muito. Tem sessão que a gente vai precisar falar por 1 hora. Era o mínimo possível. Era o que era necessário, entretanto. Né? Porque às vezes as pessoas muitas vezes interpretam o mínimo possível como não vou falar nada. Não vou dar boa tarde. Imagine, né? Às vezes você precisa sustentar por anos uma análise mais amigável, né, com brincadeiras, com leveza, para aí poder ir se retirando. Aí leva para o divã, o mínimo possível. Porque o que acontece se você não entrega o mínimo possível? A pessoa não sustenta fazer uma análise. Naquele outro texto que eu estava falando, recomendações para os médicos praticantes de psicanálise, ele fala que uma análise precisa ser conduzida em abstinência, mas não total. Minto, esse é o texto da transferência. Mas não total. Porque ninguém suporta uma análise completamente abstinência. Então, o que acontece quando um analisando se apaixona por a gente? Que acontece com uma enorme frequência, não à toa. Né? Os sintomas e o amor têm tudo a ver, por isso metapsicologia e amor. Você maneja, porque se você diz, não, a gente não pode ter nada nunca, a pessoa vai se sentir rejeitada, não vai voltar para análise, não vai tratar o sintoma, não vai tratar a relação dela com o amor. Você não pode também fazer o oposto. Ah, não, então vamos casar, né? Ah, a la Jung. Ah, não, então a gente faz análise e transa. Puta que pariu. Aí você não trata também. O que que você faz? Maneja. E vai precisar de uma resposta muito singular. Que é a prática do analista? Desenvolver essa singularidade, saber improvisar sessão após sessão, palavra após palavra. Difícil, principalmente no começo, mas manejável, né? Você aprende, quanto mais você faz, como qualquer outra coisa. E se você para de ter o cuidado com isso, daí a importância de continuar fazendo supervisão, estudar teoria, fazer a própria análise, você para de se atualizar. Aí você acha que você já sabe tudo. Já sei a gramática, já sei como funciona. Isso aí é pai, isso aí é mãe, aí você não está mais escutando. E o Freud errou dessa maneira. Então, não à toa, os primeiros casos clínicos do Freud, ele era um melhor analista do que os últimos. Porque ali, em 1995, que, de novo, para mim é a grande teoria freudiana, a grande revolução freudiana, ele estava curioso. E ele não sabia. Ele não sabia que porra era aquela que estava acontecendo. Então, o que, que ele faz? Escuta, pergunta, hipotetiza junto. Né? Ele sai desse lugar vertical de médico para ocupar um lugar horizontal. Vamos juntos descobrir onde que isso vai dar. Isso foi a grande evolução freudiana. Escutar. Muito mais difícil do que se parece. A gente precisa ser escutado e escutar. A gente precisa passar por uma análise para conseguir sustentar a diferença do outro. Né? Diga, cara. É, tô pensando um negócio aqui, quando você diz de desatar o nó,
Eu tenho uma dúvida que acho que ela segue comigo há uns meses, assim, sobre como que psicanalistas falam sobre o que é a psicanálise, que parece que, alguns que eu já ouvi, eles querem se distanciar da psicologia e de outras abordagens que oferecem alívio, oferecem remoção de sintoma, oferecem uma ideia de bem-estar, enfim. E é tipo, vai para um extremo de não, eu não vou te oferecer isso, mas aí eu acho que tem casos que parece que se exclui o lado terapêutico da coisa e fica algo que eu vejo alguns posts e eu fico, tá, mas isso é para quem? Porque não é para, é, sei lá, tem posts tipo, não é para te aliviar em nada, eu não tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para fazer você achar o seu desejo e bancar o seu desejo, e tanto faz se você melhorou ou piorou. Não sei, eu já tive supervisão, assim, ou intervisão que eu falei, tipo, acho que a pessoa não tá melhorando, e é frustrante, é preocupante, e me responderam, tipo, não, mas não é pra você, você queria que ele melhorasse? Você queria o bem dele? Não é pra querer isso. Eu fico, ué, mas, então, o que que é isso? Se não é pra fazer bem pra alguém? Sim, eu sei, não é sobre remoção de sintomas, e não é uma ideia da psicologia comportamental. Mas, gente, o que que a pessoa vai semanalmente? Alguma coisa boa é para tirar disso. Enfim, acho que eu até já fiz esse comentário em algum outro momento, mas é que eu sigo sempre com esse embate. O que que é se desatar ou não? Uma coisa que o Freud fazia a princípio, depois ele mudou, porque eu acho que ele caiu nessa coisa de as coisas têm que ser dessa maneira, né? Aí era o sintoma militar dele, que a princípio uma queixa para o Freud era o sintoma do sujeito, no sentido de que uma análise visava tratar aquilo que aquela pessoa diz que é o sofrimento dela. Nem sempre conscientemente a pessoa diz isso. Né? Por exemplo, eu vim aqui porque minha mulher mandou. Vim aqui porque não sei quem mandou. Tô com uma dor de cabeça hoje. Não, mas não é nada. Tô trabalhando demais. Não, mas é normal. Isso é queixa. Essa fala tem um sentido importante. Isso é queixa. Uma análise visa tratar isso. Não necessariamente tratar, mas pelo menos escutar, dar voz, né? Falar que é isso. Porque isso teria caráter de nó. Isso que eu estou chamando de nó, né? Aquilo que o sujeito nomeia como sintoma. Aquilo que o sujeito fala, isso eu não consigo fazer, ou não consigo parar de fazer, ou isso me incomoda, isso me desperta angústia, culpa, coisas ruins, coisas boas demais, e eu não mereço ter coisas boas demais. Porque eu não sou o filho que meu pai esperava, eu não sou o homem que a sociedade esperava, né? Minha vida tá boa demais e não deveria. Isso também é sofrimento, né? E eu escuto por aí. Uh, Alguns analistas caem na mesma coisa do Freud, nesse sentido militar, de, né, que é uma neurose, que é uma grande neurose, de assim, não, análise é uma coisa muito séria. A gente não pode, não é sobre, você não pode ser tão acolhedor assim, porque senão você vai ser o papai dele. Entendo a crítica, mas daí cai num outro posto. Por que que uma análise não poderia tratar sofrimento? Por que que uma análise não poderia ser uma psicoterapia também? E tem pessoas que vão procurar a gente, porque a gente é psicólogo também, com outro ideal. Alguém que nunca leu sobre psicanálise não vai entender essa linguagem que a gente fala aqui, por exemplo. Não é sobre isso. É uma conversa. É uma psicoterapia. Qual é o problema? Né? O, o Winnicott falava: se a pessoa precisa de uma análise, faça uma análise. Se a pessoa precisa de qualquer outra coisa, faça qualquer outra coisa. O Lacan, ele, ele era bastante acolhedor, mas ele tinha umas questões um tanto problemáticas, né, com dinheiro. Isso tá tudo na biografia deles. Tudo isso que eu estou citando está na biografia deles, depois eu posso mandar lá no grupo.
isso que eu estou falando especificamente agora está na Unesco, né, o que a doutor fala dele, também, né, dele ser infantil, essa questão com o dinheiro, então ele se torna um homem muito pragmático em certo momento. Sessão de 5 minutos e paga uma fortuna e tchau. E se resolve com isso. Os analistas lacanianos reproduzem essa coisa violenta. A gente não precisa fazer, a gente pode se separar do mestre. Pegar o que é de bom, separar o que é de ruim. E aí ele tinha uma ideia que a gente tem que escutar com muita sabedoria, né, com muita parcimônia, que é uma análise não pode querer o bem do outro. Porque é isso, aí você acha que fazer psicanálise é bom, você torce para que aquela pessoa faça uma... Ih, terminou com aquela pessoa, aquele namorado abusivo, mas eu achei que eles iam se dar bem, que eles iam resolver, ou queria que terminasse, porque ele é abusivo, né? Isso, um nó vai dar nó no outro. O nosso nó, do que a gente quer, vai dar nó no que aquela pessoa deseja. Então, para Lacan, uma análise visa abrir o caminho do desejo. Seja lá o que seja isso. A gente nunca sabe onde vai dar o desejo. A gente não vai esperando o bem da pessoa. A gente abre o caminho para aquele sujeito ser quem ele é. Complexo. Muito complexo. Porque a gente tem que ter muita prática, muita experiência, muita escuta. São coisas diferentes. Conversam entre si, mas são diferentes. Para compreender quando que a gente está dando nó ou não. Porque, às vezes, uma pessoa vai precisar que a gente seja mega acolhedor. Tem transferências que precisam ser através da amizade. Uma amizade sincera. Uma troca diferente. Querendo bem, de certa forma, daquela pessoa, se perguntando. Não existe regra. Não são essas regras da psicanálise. A primeira regra da psicanálise é não existem regras. Não existe regra para a subjetividade. É por isso que a gente associa livremente, que não é completamente livre. Mas é o que? Vamos escutar, vamos ver o que dá para fazer. Essa é a postura de Freud. Qual que é a postura do Ferenczi, né? E vamos tomar um cuidado com a gente também, vamos tomar um cuidado com analisando também, vamos ver como é que essas coisas estão se dando, né? Tomar um cuidado no sentido de prestar atenção, também de fazer o que é possível, tão livre quanto possível. E aí tem pessoas que caem nos dois extremos, né? Gente que quer muito fazer o bem para o outro, se enrola aí, e gente que não, a análise é muito intelectual, muito profunda, muito além de uma psicoterapia, e aí não é nada de terapêutico, né? Complexo. Realmente é bem difícil, né? Porque aquele livro Abuso de Poder na Psicoterapia, que ele fala também de assistência social, magistério, e sei lá mais o que, fala bastante disso, assim, de que de boa intenção o inferno tá cheio. No primeiro capítulo é sobre assistência social e fala que uns exemplos assim de assistentes sociais que você quer o bem da pessoa que está sendo atendida e o bem é bem normativo, né? O bem é você trabalhar, casar, ter filho e, enfim, evitar a pessoa de certos estilos de vida não ideais. Então, enfim, não seria bom, mas também é o equilíbrio aí. Eu estava relendo aquele Cartas aos Jovens Terapeutas, do Caligari, e eu acho que ele fala bastante sobre isso, né? No Curar ou Não Curar, sobre um pouco de onde vem essa rejeição à cura, do tipo, curar naquele determinado período de atenção na França da psicanálise era ser submisso ou condescendente com violências. Então, para pessoas serem revolucionárias, elas não precisavam ser curadas, né? Não podiam ser curadas. E aí eu fiquei bem pensando sobre isso mesmo, né? Tudo bem, eu entendo
que não se visa a cura, entendendo a cura enquanto normalidade. Mas é isso, se não for para trazer nenhum nível de bem-estar, né? O que que leva uma pessoa a uma análise hoje? Porque naquele contexto podia ser algum status social, que hoje não deixa de ser, mas acho que tinha uma outra relevância, podia ser uma questão de sofisticação mesmo, de entendimento da teoria, mas pelo menos para mim, hoje no consultório, chegam pessoas muitas vezes que não fazem ideia do que é psicanálise, de que vêm buscar formas de se sentirem melhores, né? E aí, qual que é o intuito, né, de rejeitar essa ideia de bem-estar mesmo? Não sei, eu acho bem complexo, assim, mas essas indagações suas, claro, me fizeram pensar bastante nesse trecho do curar ou não curar, assim. Eu gosto bastante da forma como ele fala, e como ele fala de, às vezes, a análise vai ser uma psicoterapia, e provavelmente os meus colegas psicanalistas vão detestar que eu fale isso. E eu acho que é um pouco sobre isso, né? O Contardo era incrível, né? Que é analista. E ele não era tão rígido assim. Às vezes, às vezes rígido de menos, né? Ele casou com 3 analisandas. E é muito bom que ele mesmo fala, né, nesse livro. Ah, é porque uma vez se apaixonar, tudo bem. 2 vezes, aí já é problema do analista. E ele 3 vezes. Mas seguindo os passos do pai, né? Pai Freud, pelo menos ele faz essa crítica, né? Ele sabe que ele tá errando. Ele fala assim: façam o que eu falo, não façam o que eu faço, né? É, mas ele era muito bem humorado também. Enfim, a gente vai falando dele, eu vou lembrando de umas coisas. E ele lia de tudo, né? Ele fez, nesse livro, inclusive, que ele fala, que ele fez trocentas terapias diferentes. Ele experimentava TCC, experimentava Fenô, né? Porque ele tinha um interesse mesmo pelo clinicar, né? O que é terapeutizar? O que é diminuir sofrimento? O que é pensar de uma outra maneira, né? E o pai dele era mega intelectual também, né? Ele fala que introjetou isso do pai dele, que era um grande intelectual, tinha uma biblioteca gigante, ele fala, né? Ele admirava muito o pai. E é interessante para a gente pensar que nós, enquanto analistas, precisamos ter esse movimento também. Como é que a gente ousaria escutar o sofrimento de alguém sem escutar o nosso, sem tratar o nosso? Colocar o nosso sofrimento no colo e falar, vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Porque a gente não consegue sustentar uma análise enquanto analista se a gente não sustenta uma análise enquanto analisando. Eu não sei o que é mais difícil, honestamente. Ambas são muito difíceis, né? Porque você vai se dando conta de umas coisas que você não quer saber, que ninguém quer saber. Da morte, enfim, para dizer o mínimo, né? É horrível fazer análise. É horrível fazer análise. Porra, é um trabalho do cão. É angustiante pra cacete. Mas o resultado é bom. E se você for um bom analista, você consegue fazer com que esse processo seja muito mais fácil, né? Então, poder mergulhar nisso com honestidade, como o Freud fez, né? Ele não fez uma análise, mas ele fez uma autocrítica interessante, é muito enriquecedor. E tem uma coisa muito deliciosa da psicanálise, que é, de fato, a gente passa a desfrutar muito mais da vida. A neurose despende de muito trabalho, é muito trabalho. Nossa Senhora, eu estava atendendo logo antes, né? E o cara estava falando e tava se dando conta, né? E tava rindo. Terceira sessão dele. E ele falando assim, nossa, olha o trabalho que dá tudo isso. Olha o tanto de vida que eu tô deixando de viver, né? A gente, enquanto analista, vai ganhando muito nesse processo.
engraçado porque o que a gente faz é perder, basicamente. Perder os ideais. Não vou dar conta de tudo. Não seria amado por tudo e todos. Meu Deus, que coisa terrível, né? Você fala pra alguém que nunca passou por uma análise, essa pessoa vai ficar puta com você. Ela não quer isso. Não, eu vou morrer um dia, vai se lascar, não quero saber disso. Quando envelhecer, eu penso nisso. Assistam a substância. Muito bom. Horroroso, mas muito bom. Igual a psicanálise. Horroroso, mas muito bom. Ruim com ela, pior sem ela. Né? E aí tem uma coisa muito bonita na psicanálise que a gente vai transmitindo isso, né? Esse saber fazer com angústia. Saber perder, desatar os sintomas, os nossos, os dos outros. E a gente transmite essa vitalidade para os outros, né? Isso é muito gostoso. Sente muito mais prazer na vida. Né? Psicologia é eu ia falar posição, a profissão mais gratificante do mundo. Eu vi isso em uma pesquisa, assim, devo ter visto e reproduzo sempre que posso, e não sei se é verdade, mas me coube, né? Se for fake news do bem, espero. Né? Façam o que eu falo, não façam o que eu digo. Quase cometi mais um ato falho. Fica só entre nós e as 50 pessoas que assistirem a gravação. Ninguém precisa saber disso, fora nós. Que fique só entre analistas, né? E aí, gente, acho que era isso que eu tinha para falar hoje. Queria ouvir um pouco mais vocês. O que vocês pensam a partir dessas coisas, assim? Acho Eu que tô a gente pensando até já. na análise. Eu tô pensando na minha análise, por isso que eu tô calada. Toda semana eu tô chorando, nossa senhora. Tô perdendo toda semana. Por isso que eu tô calada. Se eu quiser falar alguma coisa aqui, eu falo, viu? Mas eu tô reflexiva. Me atingiu lá dentro. A gente já falou um pouco sobre isso em alguns outros encontros, mas ainda é uma questão que eu fico pensando sobre aquilo, Jota, de que os analistas, para se tornarem analistas, tinham que terminar suas análises. E aí, e aí? Onde é isso? Isso pra mim é muito estranho, porque na minha cabeça, uma análise, pelo menos a minha só vai acabar quando eu morrer. Porque, entende, é muito impossível você, tipo, saber lidar com o próprio desejo, com a própria, tipo, castração, assim, ao pé da letra. É muito dúbio isso, não sei. Mas porque a gente costuma pensar num nível imaginário, num nível muito totalitário, de que isso seria dar conta. Não é sobre dar conta, é o contrário disso. É fazer as pazes que a gente não tem controle disso. Do corpo, de nada. A gente consegue dar algum direcionamento importante, né? Nesse mínimo que a gente tem de direcionamento. Fazer o que for possível. De novo, essa é a postura de Freud. Mas controle é muita coisa. A gente não vai ter isso nunca. Será que uma análise é terminável? Né? Não, não acho que seja. Às vezes a gente termina um pouco. Sabe quando você completa o checklist e aí faltou lavar a louça? Porra, vai viver a vida. Se você não parar de limpar a casa, você pode passar o resto da eternidade limpando a casa, porque você termina uma. Aí tem o pano para lavar. Aí cai o pó de novo. Aí não acaba nunca. O sintoma é isso, não acaba. Se você ficar procurando, você vai achar. Uma análise visa o momento que fala assim, meu irmão, vai embora, vai curtir a vida. Uma análise tem que visar um certo fim, né? Que não se pretende completo, entretanto, né? Quando o Lacan diz que um analista precisa terminar a análise, não é exatamente terminar a análise. Ele sabe que uma análise não termina, né? É algo do tipo. O Dunker fala bastante, né, sobre as análises que ele fez. Ele fez 8 anos de análise com o Elson Barbato, que era um grande analista, mas bem rústico, assim, bem militar, né? E 16 com o Caligares, que aí ele era bem mais
Eles viraram amigos e tal, enfim, uma relação interessante. Eles são uma duplinha muito interessante, né? Enfim, a gente não termina a análise. Isso não impede que a gente se disponha a fazer uma análise enquanto analista. A gente cuida. Não é sobre dar conta, é sobre fazer o que dá. Fazer o que dá, às vezes, é bastante coisa. Estudar pra cacete. Supervisão. Supervisão em grupo. Né? A própria análise. Às vezes você termina uma época, faz 10 anos de análise, deu o que deu. Aí começa outros dramas. Começa o envelhecimento. Começa, né? Você tem filhos. É outro drama. Aquecimento global. Essas coisas são. Né? Tem uma coisa que a gente acabou não falando tanto, mas que meio que entra nisso que a Clara estava puxando, que é, olha, hoje as pessoas não procuram exatamente uma psicanálise. As pessoas procuram um alívio para o sofrimento, né? Ansiedade, TDAH, essas coisas. A gente não responde isso em termos psicanalíticos rígidos, né? De tentar encaixar uma análise nessa pessoa. O analista precisa estar à altura da sua época, como Lacan falava em função em campo da linguagem, 1955, que é conseguir escutar o sofrimento dessa pessoa. O que a nossa cultura de agora nos impõe? E, portanto, como que um analista desata esse nó de hoje? Porque daí não estamos falando de metapsicologia, entende? A gente está falando de ter que inventar uma nova psicanálise, uma nova posição de analista. As crianças de hoje estão de outra maneira. Os adolescentes não conseguem falar. Eu estou atendendo adolescente, assim, sempre foi uma questão, né? Porque é uma fase da vida complexa, e faz todo sentido que eles falem menos, mas está muito menos do que antes. Muito menos do que antes. 10 anos atrás era outra coisa. Tava conversando isso com a minha supervisora, que é velha, bem velha, como ela mesma brinca. Né? É outra, a gente tem que se reinventar. O analista faz isso. Então a gente vai ter que fazer análise para se reinventar. A gente vai ter que estudar pra cacete. Vai dar conta de tudo? Você vai estudar tudo que o Lacan escreveu? Não vai. Assim, você pode passar o resto da vida fazendo isso, mas você também poderia, sei lá, viver sua vida, né? Estudar outras coisas que saíram depois de 1980, que o Lacan morreu faz 40 anos. Né? É isso por hoje, gente. Chega de neurose, chega de drama, chega de sintoma. Continuamos semana que vem, então. Eu acho que mandei o cronograma no grupo, senão eu mando agora de novo. Sugiro que vocês leiam o texto antes. Esse texto em específico é bastante complicadinho, mas muito interessante. E a gente vai, na pior das hipóteses, a gente vai lendo junto e comentando, como a gente sempre fez. Né? Acho que é mais tranquilo do que ele parece. Né? Porque até porque aqui, acho que todo mundo tá aqui já tem um conhecimento de Freud. Né? Tá certo? É isso. Nos vemos semana que vem, então. Tá bem? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.